Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. É a última do mês de fevereiro e, se preferirem, também a primeira do mês de março. Temos um mês mais pequeno, passámos assim de repente de um mês para o outro. E hoje, Maria do Céu, muito boa tarde, vamos ter aqui um tema que tem a ver com toxicidade. É verdade, olá ouvintes, boa tarde. Espero que estejam bem, que estejam a aproveitar bem aquilo que têm à vossa disposição, e temos estado a fazer uns programas sobre, digamos assim, em termos gerais, sobre a saúde mental e sobre a forma como muitas vezes nos deixamos levar por situações que são complicadas e que elas se mantêm. Nós sabemos como resolver, que não pedimos ajuda e que depois podem surgir problemas complicados, situações mais complicadas, tipo depressões, ansiedades e por aí fora, que não ajudam nada na nossa vida, mesmo nada. E hoje tem a ver com pensamentos. São os pensamentos que são tóxicos. Sim, no fundo é, porque no fundo aquilo que nos afeta muito mais é a toxicidade que nós próprios geramos. E é mesmo porque nós, queridos ouvintes, independentemente do mundo exterior, nós temos, e eu acho que aqui no fim de um artigo que nós escolhemos para fazer o programa de hoje, tem uma frase que eu acho que faz toda a diferença, que é: não se esqueça que para além dos seus pensamentos existe um eu maior. E quem é o eu maior? Aquela pessoa que escolhe os pensamentos que quer ter. E independentemente dos dramas que cada pessoa passa, das bagagens e do histórico que cada um tem, eu acho que uma pessoa tem que se começar a ver livre, e quanto mais rapidamente o fizer, quanto mais rapidamente pedir ajuda, mais rapidamente consegue ver outra realidade e viver de uma forma mais leve e viver de uma forma que nos prestigia enquanto seres humanos, que até temos reunidas todas as condições para estarmos bem, para sermos felizes, e não aproveitamos a vida. É só quando nos acontece uma fatalidade é que vemos, ai, que sorte que tínhamos. E nós estamos aqui a dar 2 passos atrás, porque no fundo o que é que nós temos que fazer? Nós temos mesmo que dar 2 passos atrás para ganhar força e digamos assim, e coragem para dar o passo seguinte. Mas nesses passos atrás nós ganhamos balanço. E quando nós pensamos que estamos a recuar, afinal, não. Nós estamos a ter força para dar 2 passos à frente, independentemente dos passos atrás que uma pessoa tenha que dar. Não se esqueçam, e antes de eu, Fernando, interromper, que os passos que nós damos para trás não são falhas. São formas de nós recuperarmos a nossa força, o nosso poder, e até a forma de nós reunirmos a nossa sabedoria e respondermos de uma forma mais eficiente àquilo que nós temos no momento. No programa de hoje vamos perceber que há muitos pensamentos tóxicos, não é? Mas vamos abordar só 20, que vamos ver. Já é um belo número. Já é um belo número, e eu acho que nem que para o fim nós digamos só as chaves mestras. Há alguns que eu vou falar que são aqueles que eu considero os mais cancerígenos, entre aspas, desculpem lá, mas é mesmo, e aqueles que realmente podem provocar um mal-estar na nossa vida e à nossa volta muito grande, quando nós, e este é sempre o antídoto destas situações e dos pensamentos, é sempre pedir ajuda. Nós não podemos pensar, e há uma música do YouTube, o Fernando não gosta de YouTube, mas nós não temos que levar a nossa vida nem os nossos dramas sozinhos. E se nós no nosso contexto, no nosso núcleo mais próximo, não temos ajuda, há muitos profissionais, há muitos terapeutas, há muitas pessoas de todo tipo de espiritualidade que de uma forma distanciada conseguem ajudar-nos a ver a perspectiva maior de todas as coisas. Para não fugir muito tempo, só temos que avançar. É verdade. Eu começo pelo primeiro. Começo pelo primeiro, do meu primeiro, que não é o do seu primeiro. Pronto. O meu primeiro, que eu são acho 20, temos que... o meu primeiro é a desconfiança. A desconfiança nos amigos, a desconfiança no marido e na mulher, a desconfiança dos irmãos, todo tipo de desconfiança. Este tipo de desconfiança, aos bocadinhos, corrói, mina, estraga tudo aquilo que uma pessoa vai construindo, retira-nos o valor, retira-nos a força, retira-nos até o nosso propósito. E eu acho que nós temos que perceber, e nós vamos falando de outras coisas já a seguir, que estão super interligadas, nós temos que pensar aqui nesta questão da desconfiança, que independentemente daquilo que nós sentimos, nós não temos o poder absolutamente nenhum
de nada, de mudar o que quer que seja que passou, isso esqueçam, mas mudar o outro brutal, que também vamos falar, mas aquilo que nós podemos fazer é, com muita ajuda, conseguir tirar um bocado, se fazer uma seriação das coisas que são realmente importantes, e há sempre dois caminhos. Há sempre um caminho que é o caminho da cura, que é a aceitação daquilo que existe, e há coisas que existem e não se pode mudar nem os pontos nem as vírgulas, mas também a nossa forma de nós respondermos, de nós encararmos alguma situação que nos levou a ser desconfiados ou que nos levou a alguma coisa, tem que ser curada. E tem que ser curada por nós, não são os outros. Nós temos que ver que esta desconfiança acaba por gerar um sem número de pensamentos, de histórias, de dramas negativos que sem fim, e não há fim para nada de tudo o que surge da base da desconfiança. Por isso, esta questão básica, que eu acho que é uma questão básica da sociedade em termos de desconfiança, nós temos que primeiro perceber até que ponto ela nos minou e nos estragou alguma coisa, porque estraga, e até que ponto a confiança em nós próprios foi abalado, que fica sempre abalada, e nós sem confiança não conseguimos pôr os ombros para trás, não conseguimos erguer a cabeça, e não conseguimos olhar, não conseguimos apreciar, nem conseguimos perceber muitas vezes que muitas histórias que existem são histórias da nossa cabeça, e que elas acabam por não se adaptar ao momento, à situação, e muitas situações já não existem, e nós temos que ter a capacidade primeiro de pedir ajuda nesta circunstância, e com muita ajuda, como uma pessoa começar-se a ver livre de algo que é altamente tóxico e altamente mortal, que é a desconfiança, e começar a recuperar-nos, e começar primeiro por nós, e perceber que nós devemos ser dignos dos seres que somos, e devemos prestigiar a vida que temos, e não é com desconfiança que vamos lá. Muitos destes 20 casos que estamos aqui a falar hoje, já abordámos aqui noutros programas, muitos deles são repetidos, aparecem aqui novamente. Sim. Porque de facto são pensamentos tóxicos. E o que eu proponho agora tem a ver também com isso. Já falámos dele aqui, que é o passado, que apesar de já estar prescrito, não vale muito a pena falar nele, nem perdermos tempo com ele, mas temos que fazer com que as consequências desse passado não nos afetem o presente. Eu acho que o passado está muito relacionado com a desconfiança, porque ninguém nasce de forma desconfiada. Portanto, as circunstâncias como diz o Ortega Gasset, o homem é ele e as suas circunstâncias. Por isso, nós temos que, relativamente ao passado, e eu acho que este é um programa em que nós vamos fazer uma defesa a ajuda e a importância da ajuda em algumas questões importantes que são nossas e de nós mesmos, que é as questões dos pensamentos, é as questões de tudo aquilo que nós vamos falar, tem a ver com a toxicidade que nós todos os dias acumulamos e que não nos conseguimos ver livres. E às vezes não é um simples comprimido que vai mudar, mas é também a nossa ação, e temos que encontrar a nossa força de vontade para conseguirmos, com um mantra, com uma oração, com uma música, com um passeio, com um duche, com tudo aquilo que faz sentido para vocês, pormos fim a essas coisas. Relativamente ao passado, eu acho que no primeiro programa, e eu acho que disse que o importante do nosso passado é nós conseguirmos ver que temos pérolas da sabedoria, e à medida que nós crescemos em idade, nós vamos conseguir enriquecendo essa sabedoria com pérolas cada vez mais preciosas e cada vez mais puras. O que é que isso acontece? Acontece que essa sabedoria nos vai dar a capacidade de fazer a separação do bem e do mal, de perceber que qualquer história que tenha acontecido e que nos provocou mal e desconfiança e essas coisas todas, nós vamos utilizá-la como um motor de aprendizagem, como uma plataforma para fazer melhor e para estarmos mais atentos. Nós também falamos que a nossa vida é um sem número de lições que acabam e começam, e que é um processo de uma vida, e nós não podemos pensar
que quando chegamos a um patamar de uma paz, uma tranquilidade, que as coisas vão ser assim, não, porque isto é a mesma coisa que estar na universidade, é a mesma coisa que acabarmos um curso, e à medida que vamos estudando, vamos gostando de saber mais e vamos gostar até de aprender muito mais. Isto não é uma forma negativa de ver a vida, é uma forma de que o nosso passado dá-nos os instrumentos e dá-nos todas as ferramentas para nós vivermos hoje e para darmos os passos para amanhã. Vocês não se esqueçam, e nós estamos sempre a dizer, o nosso amanhã prepara-se com o nosso ontem e com o nosso hoje. Exatamente. E com tudo aquilo de bom que fizemos. E não é, as coisas aparecem todas de repente, mas as coisas precisam do nosso empenho e da nossa ação. Por muito espírito positivo que possamos ter, nós temos realmente que agir. E eu acho que é importante agir fazendo a separação daquilo que é positivo e daquilo que é negativo, utilizando dentro do negativo. Há sempre histórias, há sempre lições que nós podemos utilizar para nos melhorarmos a nós próprios e para respondermos à vida e aos outros de uma forma mais positiva. Muito bem, não remexer no passado, apenas tirar lá as conclusões que sejam positivas para o futuro e para o presente. E agora, mais um tema. Mais um tema, que é um tema que nós falamos muitas vezes também aqui, que é um déjà vu, que é a queixa e a vitimização. Exatamente. Todos nós nos queixamos de uma forma constante, dos nossos filhos, dos nossos maridos, do tempo, da chuva, do Covid. Nós temos sempre motivos de queixa. Nós já falamos aqui muitas vezes que em vez de nos queixarmos, nós devíamos ver as graças que devemos dar pela vida que temos e pelos sonhos que vamos concretizando, pelos passos que vamos dando em relação a alguma coisa que depois todos juntos acabam por nos ajudar numa direção de uma coisa maior e que nós nos sentimos felizes. Mas eu acho que aqui, a queixa aqui, todos nós nos queixamos de tudo e mais alguma coisa. Eu acho que a queixa passou a ser comum, começou a ser uma forma normal até de nós falarmos socialmente, queixarmos dos amigos, dos pais, dos filhos, dos maridos, do cão, do gato, da chuva, até do mar, até da praia. Nós dizemos aqui, parem de se queixar, porque essa coisa não vai mudar nada. Isto aqui uma vez, é só um parente. A minha filha, uma vez, estávamos a conversar e começamos a falar do tempo e ela disse assim, já percebi que a conversa acabou. É um bocadinho assim, meninos, eu acho que quando a pessoa se começa a queixar muito, nós temos que perceber que a conversa acabou. E quando nós nos apercebemos, acontece-me isso, como que eu me dou conta que me estou a queixar, disse, tão fácil uma pessoa essas entrar. Queixas depois são um caminho curto para a vitimização. E depois as queixas é a vitimização. É que nós tendemos a culpar os outros de tudo o que está mal na nossa vida e nós somos as vítimas de tudo da sociedade que está contra nós. E nós já dissemos uma vez, queridos ouvintes, a sociedade está perfeitamente nas tintas sobre como nós levamos a vida, como nós reagimos, como nós trabalhamos, como nós dormimos. E nós é que colocamos uma pressão muito grande em nós mesmos relativamente a um estereótipo ou a uma forma que nós consideramos que temos que estar e que devemos estar. A questão da vítima aqui é também um buraco sem fim e é algo que nós temos que sair, porque nós só podemos ser vítimas de nós próprios e temos que repensar muitas vezes, e isso dá 2 passos atrás e perceber, afinal, quem é o ser maior aqui que está a ser vítima. Uma pessoa que se considera uma vítima não é feliz. Uma pessoa que é vítima vive do passado, vive no queixume, na reclamação e vive sempre a criticar e a condenar os outros. Quando a pessoa que está mal é a própria pessoa. E então, o que é que nós sugerimos? Procura ajuda, e eu acho que é mesmo a questão de pedir ajuda. Pedir ajuda não é um sinónimo de fraqueza, não é um sinónimo de inferioridade, não, é um sinónimo de grande força, porque você quer ser feliz e você quer viver bem a vida. Acima de tudo, nós acho que devemos procurar ser um bom exemplo para os nossos filhos, ser um bom exemplo de coragem, e eu sei que as coisas não são fáceis. Eu digo muitas vezes, a minha filha perante os problemas diz assim, ok, surgiu este problema e agora vamos ver qual é a solução. O problema já existiu, não há nada a fazer, vamos ver quais são as soluções. E há sempre soluções que nós temos que ver que podemos ou não. E há sempre alternativas. E nós sabemos que tudo aquilo que nos acontece o sim e o não. E você tem ao seu dispor a escolha. Por isso, em vez de reclamar, em vez de discutir, respire fundo, fuja das reclamações, fuja das discussões, vá à casa de banho e tenha tempo para oxigenar o cérebro. O cérebro, quando o oxigênio vai a todas as células, nós conseguimos trabalhar melhor, tudo no nosso corpo funciona melhor e temos tempo para
não nos deixarmos levar pela questão, depois daquela discussão gratuita e má e mal educada e rude que não leva a lado nenhum. Mais Pensem um nisso. pensamento que é tóxico e que já falámos aqui também diversas vezes, que tem a ver com essa coisa que povoa muitas vezes a nossa mente, que é a culpa e que é desnecessária, não é? Porque isso não nos deixa olhar para a frente. Eu acho que a culpa tem, e nós já falamos disso muitas vezes, a partir de uma certa idade, e não sei se é porque já estamos na casa dos 50, graças a Deus, mas é verdade. E a vida já nos levou para muitos caminhos e tudo aquilo que nós podemos aprender e tudo aquilo que caímos e que tivemos que nos levantar, mas a culpa resolve-se muito facilmente com um pedido de desculpa. E nós falamos no programa de uma forma contínua. Nós não podemos trazer connosco histórias mal acabadas. Mas acontece como no passado, não é? Ficámos a remoer muitas vezes, não é? Na culpa. Sim. Mas na nossa culpa e na culpa dos outros. Sim. Ou seja, porque os outros têm culpa, isto é questão da vitimização, mas na nossa própria culpa. Todos nós na vida já cometemos falhas, graves, menos graves, mas todos nós já cometemos falhas. Nós não somos seres humanos, nós não estamos acima nem abaixo de ninguém. Toda a gente falha e às vezes com as melhores intenções do mundo e às vezes as coisas correm mal. E aquilo que nós dizemos é assim: não vá para a cama nunca, não vá dormir nunca sem antes pedir desculpa a quem magoou, não peça perdão a quem acha que deve fazer, porque isto lhe vai retirar um peso monumental da sua vida, vai retirar energia nuclear aos maus pensamentos, ao seu ego negativo, aos teus condicionalismos, aos teus bloqueios, porque a partir do momento em que você se consegue libertar, você percebe e consegue calçar os sapatos do outro e vai perceber que o outro, apesar de tudo, teve a sua razão, teve um contexto que o levou a agir, e você também vai perceber que você, num determinado assunto que acha que se portou mal ou que fez alguma coisa errada, também tem as razões, tem um histórico, tem uma base também que o levaram a fazer isso. E se você conseguiste perdoar a si mesmo, desculpar-se a si mesmo e perdoar os outros, a sua vida realmente vai fazer diferença. Eu acho que a gratidão e o perdão são mesmo nucleares numa nova forma de estar na vida. E agora Maria Céu lança mais um pensamento tóxico. Que esse é bom. Este é muito bom. Desculpem lá, queridos ouvintes. É muito bom. Que se chama preguiça. A preguiça... esse é o caminho curto para a procrastinação, não é? Não, este é o caminho da procrastinação. Nós começamos. E é assim, e depois nós somos extraordinários a arranjar desculpas e argumentos para nos convencermos a nós próprios que não somos preguiçosos. Mas tudo aquilo que nós fazemos ao longo do dia para não fazer aquilo que é super importante para nós... Temos sempre tempo, não é? Pois temos, mas não temos tempo para aquilo que nós gostaríamos mesmo de fazer. E o que é que nós não gostaríamos de fazer? O que é que nós gostaríamos de fazer e nunca fazemos, ou então é preferível sentar-se no sofá, é preferível pensar que o tempo está mau, é preferível pensar que está chuva, é preferível pensar que estamos com dor de cabeça, é preferível pensar que estamos tão cansados, mais vale dormir. Mas o certo é que todas essas questões, passado uma hora ou ao final do dia, vai dizer mais um dia que nós não fizemos. E vai ter custos. E tem custos. Tem um peso em termos de falta de valor, em termos de falta de autoestima, sem contar. Não se pode contar o peso negativo que a preguiça tem em termos negativos para nós. A preguiça ajuda-nos a estar pequeninos, amorfadinhos, quietinhos, sossegadinhos e sem aquelas questões que são importantes para nós sem estarem resolvidas. Uma delas, queridos ouvintes, é a questão da culpa, a questão do perdão, a questão da gratidão. Porquê? Querido ouvinte, sabe o que é que você pensa? Você pensa assim: aquilo é tão fácil, não resolve. Então mais vale estar, porque nem experimenta, porque depois a preguiça gera inércia, procrastinação e essas coisas todas, e então o que é que nós ficamos? Ficamos na zona da morte, que é a zona que nós conhecemos ontem e que achamos que está ali de uma forma parada, à nossa espera, todos os dias, e nós não percebemos que todos os dias nós temos uma energia diferente e que a preguiça realmente é das piores coisas que nós podemos ter no nosso dia-a-dia, e que a preguiça nos leva a caminhos que não são os caminhos do bem-estar e da nossa autoconfiança e do nosso autovalor e até do nosso propósito maior.
É preguiça de tudo. É preguiça do desporto, é preguiça da casa, é preguiça dos filhos, é preguiça de não fazer uma chamada para os pais, é preguiça e depois nós achamos, nós estamos muito bem, para que é que vamos mudar? Mas nós sabemos que há ali uma ferida constantemente aberta, e a ferida constantemente aberta é aprofundada e agravada pela procrastinação e pela preguiça. Pense nisso. A minha lista é muito déjà vu, Maria do Céu. O próximo pensamento tóxico, também já o falámos aqui muitas vezes, sabe? Aquela parte em que falámos dos nossos ídolos, daquelas pessoas que nós gostamos, e até, sem ser ídolos, algumas pessoas próximas de nós que nós imitamos, tem a ver com a comparação. E muitas vezes, ao tentarmos sempre comparar com os outros, ter a vida dos outros, perdemos a nossa e não nos focamos em nós. Eu acho que a comparação foi dos primeiros programas que nós fizemos. Sim. Há quantos anos? Sim, há muitos anos. Há muitos anos atrás, e nós falamos de um senhor que se chama Ralph Waldo Emerson, que eu acho que nós fizemos um programa só sobre Ralph Waldo. Sim. E eu dizia que ele para mim era como aquela pessoa que tinha escrito livros e imensas coisas do século XVIII ou do século XIX, e com o qual eu dizia, meu Deus, mas isto é assim, porque é que eu não escrevi isto? Porque reflete tanto que é extraordinário. Ralph Waldo Emerson, se vocês puderem ouvir, se puderem ler, há tudo que seja audiolivros e livros, é mesmo espetacular. E ele diz que a comparação é um cancro. Nós tentamos copiar a vida das pessoas, nós tentamos copiar os outros, e a cópia não nos satisfaz, porque somos uma imitação. Vocês têm que perceber. Nós somos únicos, não há ninguém igual a ninguém. Porque a cópia é uma imitação, e você nunca vai ser, por muito que faça e que seja ipsis verbis, tudo, você será sempre uma cópia. O que é preferível pensar? Ser uma cópia ou ser o original? Temos que pensar, isto é a mesma coisa que sermos os atores principais, os atores secundários da nossa própria vida. E o que é que acontece esta toxicidade? É que nós somos os atores secundários da nossa própria vida. Nós damos valor a tudo que não somos, a tudo aquilo que não nos representa e que não somos nós. E por isso nós temos que pensar esta questão da comparação. Brutal. E eu acho que a comparação é das piores coisas que nós podemos fazer. Queridos ouvintes, nós fazemos isso todos os dias. Eu faço isso muitas vezes. Eu de vez em quando penso assim, lá estou eu. É verdade. Porque nós podemos ter referências em termos de pessoas, em termos de professores, em termos de beleza, em termos de forma de estar na vida. Mas quantas e quantas vezes, eu já lhes disse isso, quantas e quantas vezes nós pensamos que é aquele corte de cabelo que nos fica bem, que é aquela cor que nos fica bem, e nós fazemos o corte e não nos identificamos com ele. Porquê? Porque não é o original. Nós copiamos. É comprar uma roupa porque aquela pessoa tem uma roupa fantástica e fica giro, mas nós vestimos e não nos fica bem. E não nos sentimos bem, não é? Porque somos únicos. E quando nós tentamos fazer esta colagem, queridos ouvintes, e quando nós nos comparamos, nós estamos a dar literalmente tiros nos pés. Quando nós fazemos uma comparação, é sempre negativa, é sempre má para nós. Olha, e é sempre não prestigiante para nós. Este pensamento entronca bem no seu próximo pensamento da lista. Qual é O seu. Não sei qual é o meu. É a autoestima. Queridos ouvintes, eu acho que já falei muitas vezes aqui. Falámos disto tudo, sim. Sim, mas há aqui eu falei há algum tempo sobre autoestima, e acho que foi há 2 anos, eu defini como o objetivo único de um ano foi a autoestima e o autovalor. Eu estive 1 ano a trabalhar a autoestima, autovalor. Se vocês disserem, coisa complicada, é mesmo, porque nós temos uma ideia de autoestima muito superficial. E eu não estou a falar na autoestima superficial, eu estou a falar mesmo naquela autoestima da nossa corrente sanguínea que nos dá valor e que nos ajuda a ultrapassar as situações. E muitas vezes o processo da nossa vida não é muito favorável à nossa autoestima e ao nosso autovalor, e muitas vezes nós caímos e ficamos sem. E eu tenho que confessar que fiquei sem, e que o processo de reconquista da autoestima e do autovalor é um processo toda a vida. Eu estive 1 ano a trabalhar isso e não chegou, ou seja, e continua. Mas isto tem a ver também com características da minha personalidade, e é algo que eu tenho que trabalhar. Mas a autoestima é a ausência de autoestima daquela que está na corrente sanguínea. Não é dizer, sou fantástica, sou o máximo.
Ei, não é por aí. Não é por aí. Há tanta gente fantástica, há tanta gente boa por aí, não é? E eu acho que eu não quero ser melhor nem pior que ninguém, eu só quero ser o melhor que eu consigo ser todos os dias. É essa, porque eu não quero ser cópia, eu quero ser original. E eu não quero ficar com inveja, que é outro tema que nós temos dos outros, mas eu quero ficar feliz porque os outros estão bem e porque estão felizes, e que se eu fizer alguma coisa de bom para que os outros sejam melhor e muito mais, eu vou ficar muito mais enriquecida, porque eu não ganho nada, absolutamente nada, com o mal dos outros ou com a inferioridade dos outros. Estamos todos no mesmo patamar. O tempo está a chegar ao fim. Eu vou aproveitar para lançar aqui mais um pensamento, que até vão ser dois, vou juntar dois, porque tem muito a ver um com o outro, que é a exigência desmedida e o perfeccionismo. Eu acho que quando nós nos deixamos envolver pelo ego negativo, pelo pensamento negativo, sem nós nos darmos conta, vamos tendo bloqueios, vamos nos sentindo limitados para tudo. Limitados para ter uma conversa, limitados para ir, limitados até para ser mais ousados, limitados até para querer, limitados até para sonhar. E porquê? Porque nós achamos sempre que não estamos, que podemos ser sempre melhores, que aquilo que nós fazemos hoje não é suficiente. E nós muitas vezes pomos a culpa nos outros, aquela questão da vitimização e da queixa, que os outros é que são culpados porque nós somos exigentes. Não, nós temos que perceber que nós é que colocamos ideias sobre nós próprios, e até incapacidades e até bloqueios e até limitações que não são verdade. E às vezes propomos a metas que são difíceis e que depois nos causam problemas porque não conseguimos atingi-las. Exato, e quando nós não conseguimos atingi-las, o que é que acontece? Acontece Exatamente. Como uma checklist negativa. Não consegui, não consigo, e por aí fora. E aquilo que nós estamos a dizer é que o autoconhecimento tem a ver com o conhecimento total daquilo que nós somos do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo. O que é que nós devemos fazer? Devemos usar os pontos negativos e os negativos, não como uma fonte negativa de problemas, mas como o interruptor para nos levar para o positivo. Porque nós sabemos que a negatividade é uma história, é um drama, é todo um trabalho da nossa mente negativa e do nosso ego negativo, que nos ajuda a ficar sem autoestima, sem autovalor, a viver numa zona cinzenta da queixa da vítima, e não nos ajuda a viver, a puxar os braços para trás, a olhar para a frente, a erguer a cabeça e percebermos que nós estamos aqui para viver, e não estamos aqui para viver com os dramas, mas estamos aqui só a aprender a sermos felizes com aquilo que nós temos. E este programa, queridos ouvintes, é só... Não acabamos e vamos continuar sobre... porque eu acho que é importante chamar... Temos aqui alguns pontos importantes para a próxima semana. Para a próxima semana, mas é só que é um processo em que você só está sozinho porque quer. Nós, se no nosso núcleo duro nós não temos o apoio, há muita gente aí que a troco de nada o podem ajudar. Conheço imensas pessoas da espiritualidade completamente, de tudo e mais alguma coisa que podem ajudar, não conhecendo. Quanto mais afastadas estiverem as pessoas, mais distanciamento têm dos seus problemas e mais podem ajudar a abrir caminhos, a ver outras perspectivas, a ver outra vida. E não se esqueça de uma coisa: não espere que a vida lhe apresenteie negatividade e situações dramáticas para perceber que afinal, hoje, ontem, você tinha uma vida fantástica. É só isso que eu gostava que pensassem. E além disso, não se esqueça daquela frase que tem aqui no texto, que é assim: toda aquela pessoa que pensa e tem maus pensamentos tem um eu mais fantástico, que é o eu com poder para escolher o que quer ou não. Eu acho que isso é fantástico, por isso... E é uma boa mensagem para fecharmos o programa de hoje. Nós, na próxima semana, vamos aqui falar só de 3 ou 4 pensamentos tóxicos que são importantes, porque muitos deles, por acaso, não foram abordados tão detalhadamente ao longo destes 7 anos de programa. Fechamos esta edição, ouvintes da Rádio Alto Minho, do Momento de Inspiração com o Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena e também depois nas redes sociais, também com imagem. E por falar nisso, vamos fechar com uma música que podem ouvir no FM, que é do baú de recordações do nosso período de adolescência, não é? 2 senhores, o Daryl e o John Oates, que são jovens agora à volta dos 71, 72 anos, mas que ainda dão muitos concertos. É verdade. E vamos ouvir um tema que se chama
Não sei. Private Eyes. Private Eyes, por isso todos nós temos olhos e todos os olhos são individualizados e são privados, por isso vamos ver-nos a nós próprios com outros olhos e vamos perceber que a nossa vida afinal é muito melhor. E volte connosco na próxima semana. Obrigada.